seleção americana, juntamente com a alemã, é a maior campeã com 3 conquistas cada, no momento em que a húngara Kuksar apita o fim do primeiro tempo. Portanto, fim do primeiro tempo em Port Moresby, capital da Papua Nova Guiné. Por enquanto, na primeira semifinal da competição, Coreia do Norte 0. A seleção norte-americana também não marcou nesse primeiro tempo. Às 7h30 da manhã, horário de Brasília, a gente vai conhecer a outra finalista da competição, no jogo entre Japão e França, também com cobertura, também com exibição aqui do seu canal campeão. Jogadoras saindo do campo de jogo, intervalo começando daqui a pouco para você, a gente dá a última atualização a respeito do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense entre Bolívia, entre Santa Cruz de la Sierra, já praticamente na chegada a Medellín, na Colômbia. Departamento de Jornalismo do Sport TV de plantão. Sport TV com equipe completa já em Medellín, também na Colômbia, com a Lívia Laranjeira, que o nosso pré-jogo, aproximadamente 1 hora, falou ao vivo do Hospital São Vicente, bem pertinho do Aeroporto Internacional de Medellín. Por enquanto, eram 72 pessoas a bordo. Outras informações, as últimas atualizações a partir de agora, com Fernando Saraiva. Boa noite, Cláudio Shoa. Boa noite a todos. É importante nesse momento agora, com informações mais consolidadas e mais precisas. Há, evidentemente, ainda muitas perguntas sem respostas, mas eu vou aqui especificar exatamente o que aconteceu. Primeiro, houve uma perda na comunicação do avião com a torre de controle do aeroporto já em Medellín. Essa perda de comunicação aconteceu entre as cidades de La Serra e Albert-Jorral. Segundo as autoridades colombianas, cidades já no território colombiano. Esse avião então caiu nos arredores de Medellín, a cerca de 15 milhas, menos de 30 quilômetros do aeroporto José María Córdoba. Na região, a queda se deu exatamente na região de Antioquia, é uma região montanhosa. Eu lembro que Medellín é uma cidade 1.500 metros acima do nível do mar. Importante, a gente agora já há uma repercussão na imprensa, principalmente na imprensa da América do Sul, mais especificamente na imprensa colombiana, onde na quarta-feira a Chapecoense enfrentaria o Nacional de Medellín. Esse jornal é o Espectador, relatando o acidente com o avião da Chapecoense. Aí mais algumas informações importantes exatamente sobre o passo a passo dessa viagem da Chapecoense. O voo saiu de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, precisamente às 13 horas e 15 minutos, o voo número 739 da empresa boliviana de aviação. Então, já era um avião de uma empresa boliviana que levou a delegação de Guarulhos para Santa Cruz de la Sierra, e aí eles pegaram outro avião colombiano da empresa Lamia, e aí esse avião faria o trajeto entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Medellín, na Colômbia. Informações: 72 passageiros, 9 tripulantes. Eu tenho alguns números aqui, a gente tem a relação de todos os passageiros que estavam no voo. São 48 integrantes da delegação da Chapecoense, entre jogadores, diretores, convidados, imprensa. Na verdade, esse número é até maior, são 48 integrantes da delegação da Chapecoense, 3 convidados, 8 diretores, 21 jornalistas, fechando então o número de 72 pessoas e 9 tripulantes. A gente tem 21 jornalistas brasileiros nesse voo que acabou se acidentando nos arredores de Medellín. E já há algumas manifestações de solidariedade de alguns clubes do Brasil. A gente tem aí, Júnior Barranquilla, da Colômbia, o clube que a Chapecoense exatamente eliminou na fase anterior, na semifinal. Rezamos pela Chapecoense, toda a tripulação, e acompanhamos esse duro momento. Todo o povo juniorista estão com vocês, né? O povo juniorista está com vocês. Agora a gente tem aí a solidariedade do Esporte Clube do Recife, nossa solidariedade para o elenco, comissão e todos que estavam a bordo no voo. Torcemos por boas notícias. Vamos então agora ao vivo com a repórter Lívia Laranjeira. Ela está ao vivo no Hospital San Juan de Dios, na cidade de La Sierra, na Colômbia, e tem informações ao vivo, La Serra, perdão, e tem informações ao vivo. Lívia, qual é a situação de momento por aí? Já há movimentação de feridos chegando a esse hospital? Boa noite.
Boa noite, Saraiva. Boa noite a todos ligados com a gente no Sport TV. Como você disse, o Hospital San Juan de Dios, aqui em La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. A gente primeiro esteve no Hospital San Vicente e agora nos dirigimos aqui ao La Serra. Por enquanto, nenhuma movimentação de chegada de feridos. Há muitas informações desencontradas, né, Saraiva? Alguns sites noticiam que alguns feridos já teriam chegado aqui ao Hospital San Juan de Dios, mas não chegaram ainda. A movimentação, por enquanto, é só da imprensa e da equipe médica após esperando a chegada desses feridos. A situação nesse momento aqui na região, na Grande Medellín, as situações climáticas não são boas. Choveu muito essa noite, ainda garoa um pouco por aqui, a condição de visibilidade, a visibilidade é muito baixa, isso dificulta um pouco o trabalho de resgate. Por isso a gente ainda não tem informações oficiais sobre número de feridos, se há mortos nesse acidente, essas informações ainda não foram confirmadas. O que a gente sabe é que o avião se acidentou por volta das 10h15 do horário colombiano, 1h15 do horário brasileiro, nessa cidade chamada La Unión, aqui perto de Medellín. As equipes de resgate continuam se dirigindo ao local do acidente, algumas fotos já começam a circular na internet, há muitas informações desencontradas, né, Saraiva? Muita gente falando que há feridos, que há mortos, mas essas informações não estão confirmadas, é importante a gente ressaltar isso, essas informações não são oficiais, a gente segue a postos aqui no hospital, qualquer movimentação a gente volta com mais informações, estamos em contato com a empresa responsável pela logística da Chapecoense aqui em Medellín, né, a empresa contratada pela Chapecoense para fazer esse traslado da equipe aqui por Medellín. Então a gente está em contato com eles. Qualquer informação a gente traz aqui ao vivo no Sport TV. A Conmebol já cancelou, já oficializou o cancelamento da partida da final da Sul-Americana e a gente traz mais informações ao longo da programação. Exatamente, Lívia. Fica mais um pouquinho, se puder, Lívia, mesmo que você não tenha as informações precisas, é importante esse seu testemunho. Você está em frente ao hospital, perto da região onde aconteceu o acidente, estão confirmando, a Conmebol cancelou o jogo de ida da decisão da Copa Sul-Americana, marcado para quarta-feira. O que eu queria saber, não sei se a Lívia tem contato comigo ainda, a gente tem imagens do jornal Marca da Espanha também, já repercutindo o acidente, ó. Se estrela o avião, caiu o avião da equipe que ia jogar a final da Copa Sul-Americana contra o Nacional. São fotos do avião, a gente tem ali o emblema da Chapecoense, outras fotos também que já circulam na internet, tem esse escudo da Chapecoense, um avião de porte pequeno, a gente não tem informações ainda sobre exatamente qual era o modelo do avião, reforçando, 72 passageiros, 9 tripulantes, são 48 integrantes da comissão técnica da Chapecoense, entre comissão técnica e jogadores, 3 convidados, 8 diretores da Chapecoense e 21 jornalistas brasileiros estão nesse voo. No momento, as informações também que a gente recebe é que a região da queda do avião é uma região de difícil acesso, uma região montanhosa. Por isso, as equipes de socorro, Cruz Vermelha, Defesa Civil de Medellín estão tendo dificuldades. A Lívia informou sobre a questão do mau tempo, mas também dificuldades de acesso ao local do acidente. E, Lívia, eu já sei que eu tenho contato com você de novo. Conta pra gente, por favor, Lívia, até em cunho assim, de um testemunho, como é que está o ambiente no hospital? Há um ambiente de tristeza, de comoção, ou um ambiente de presteza para que, enfim, pessoas cheguem aí daqui a alguns minutos? Qual é o ambiente aí? Eu consigo ver imagens, mas, por favor, palavra com você. Olha, Saraiva, a gente vai mostrar um pouquinho como está aqui a situação, mostrar um pouquinho o ambiente aqui do hospital. É um sentimento de consternação. Acho que está todo mundo por aqui incrédulo. Tem muitas equipes jornalísticas também da Colômbia aguardando aqui no hospital. A equipe médica, a gente percebe todo mundo a postos, todo mundo muito atento, todo mundo preparado para qualquer movimentação que aconteça. A gente tem alguns, por exemplo, a equipe que eu citei, né, a equipe da logística, tem brasileiros nessa equipe, eles estão absolutamente consternados.
Nesse momento a gente começa a ouvir uma sirene chegando aqui no aeroporto, chegando aqui no hospital. Vamos ver se a gente consegue mostrar ao vivo. Parece que está chegando nesse momento uma ambulância aqui ao hospital. A gente está registrando aqui esse momento, então, a chegada da ambulância ao Hospital San Juan de Dios, em La Serra, na Colômbia. Vamos tentar ver o que a gente consegue mostrar para o nosso telespectador, essa imagem ao vivo. Nesse momento chegam os primeiros feridos aqui ao hospital em La Serra, a 45. Olha, a gente teve a imagem frisada, mas o Sport TV no local, no hospital, onde os feridos estão sendo levados. A Lívia conseguiu mostrar com todo o esforço ali de reportagem, é um sinal de internet, por isso esse sinal frisou, caiu, mas ela continua lá e a qualquer momento, quando o sinal for restabelecido, a gente volta com a Lívia. A gente viu essa imagem importantíssima da primeira ambulância levando os feridos resgatados no local do acidente. Chegariam 21 horas na hora local. Qual horário daqui, por favor? 3 horas de diferença, à meia-noite. Eu tenho aqui a programação. Acho que a gente pode dar aqui a programação com tranquilidade. Olha, a gente tem aqui, olha, o voo saiu 13h15 de São Paulo em direção a Santa Cruz de la Serra. Aí a gente já está falando no horário local da Bolívia. A chegada em Santa Cruz de la Serra, a gente já tem até imagens, a gente está tentando separar imagens de uma rede social com os jogadores da Chapecoense, fazendo exatamente a conexão, a troca de voo em Santa Cruz de la Serra. Deixaram então a companhia boliviana de aviação e pegaram um voo de outra companhia boliviana, a Lâmia. A gente tem aqui, olha, a saída da conexão, a gente tem imagens aí então do voo, 18 horas no horário local, a saída no voo CP 2933 da Lâmia Corporação, chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Medellín no horário local, 9 horas da noite, 3 horas em relação ao horário de Brasília. Então o voo chegaria a 9, 10, 11, meia-noite no horário colombiano. Lamentavelmente, esse voo que a gente viu não chegou ao destino previsto, o aeroporto de Medellín, na Colômbia, caiu nos arredores, a cerca de 15 milhas, menos de 30 quilômetros. Nesse momento, as informações que a gente tem, não há informações ainda sobre vítimas fatais, há informações oficiais de muitos feridos. Existem rádios colombianas já dando informações que não são confirmadas, então são informações que não valem a pena a gente dar nesse momento. É preciso ter muita responsabilidade, afinal de contas são 72 passageiros, 9 tripulantes. Informações aqui, olha, a gente tem tudo aqui, olha, são 48 integrantes da delegação da Chapecoense, 3 convidados, 8 diretores da Chapecoense, 21 jornalistas brasileiros. Então, nesse momento, todo o cuidado do jornalismo, do Sport TV, é para que a gente leve até ao telespectador informações confirmadas. Então a gente não tem informações confirmadas até esse momento. A gente vê aí toda a repercussão nas redes sociais de vários clubes de outros países. Esse é um clube colombiano que a Chapecoense eliminou ao longo da Copa Sul-Americana. A gente tem repercussões também nos clubes brasileiros, o Sport Recife, mas é importante a gente bater nessa tecla que todo o esforço jornalístico nesse momento é para que a gente consiga informações oficiais, imagens do avião que caiu nos arredores de Medellín, informações oficiais sobre feridos e possíveis vítimas fatais. Repetindo, não há ainda informações de vítimas fatais. Está aí o voo, a gente não sabe exatamente se esse voo é o voo que saiu de São Paulo em direção a Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, ou se é o voo que saiu de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, com destino a Medellín. Se for o voo desse segundo trecho que eu citei, é sem dúvida o avião que não chegou ao destino, que caiu numa região de difícil acesso, uma região montanhosa, a aproximadamente 30 quilômetros do aeroporto de Medellín, o aeroporto José María Córdoba. De acordo com as primeiras informações, a causa da queda teria sido falta de combustível, mas são informações preliminares. Essa é uma informação preliminar também, não é uma informação oficial. É aqui uma opinião pessoal.
um avião cair por falta de combustível saindo de Santa Cruz de la Serra com destino a Medellín é realmente uma falha impressionante, seria uma falha impressionante, Então a gente aguarda mais informações sobre a causa do acidente que levou esse avião a cair nos arredores de Medellín. Já dá para a gente falar, não é, gente, mesmo sem ter aí a confirmação do número de vítimas, né, feridos e, porventura, número de pessoas mortas, mas já é o maior acidente envolvendo um time de futebol, uma delegação brasileira em viagem, não é, no esporte nacional, em viagem para a cobertura de uma competição internacional de futebol, uma competição doméstica, uma competição internacional. Repetindo os números, são 81. Cancelou a partida marcada para quarta-feira em Medellín, entre Chapecoense e Nacional de Medellín. A gente lembra que domingo também há um jogo marcado entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro na Arena Condá, a casa da Chapecoense. A CBF até o momento não se manifestou sobre essa partida. Agora, evidentemente, isso já pode adiantar. Um avião caiu com todo o time, esse jogo também não vai poder acontecer. Independente torce para que os jogadores estejam bem, sejam resgatados com vida, que sejam levados para o hospital, que tenham uma pronta recuperação. A CBF certamente vai se manifestar a qualquer momento aí, também cancelando esse jogo de domingo. E nesse momento isso é o menos importante, não é importante a gente seguir acompanhando o estado de saúde das vítimas, né, o jogo foi cancelado ou não. A gente, nesse momento, eu repito, todo o esforço do jornalismo do Sport TV é para que a gente traga informações confirmadas, oficiais. Então, nesse momento, é isso que a gente pode dizer, não há informações precisas ainda sobre números de feridos, possíveis vítimas fatais, mas é claro que a gente está falando de um acidente aéreo, e um acidente aéreo normalmente não traz notícias boas, não é? Realmente é raros são os casos em que as pessoas conseguem sobreviver depois de um acidente dessa dimensão. A gente teve a oportunidade de ver algumas fotos ali. É um avião pequeno, eu repito, da companhia boliviana Lamia. Segundo as primeiras informações, esse voo saiu oficialmente de Santa Cruz de la Serra com destino a Medellín, e segundo as primeiras informações não confirmadas, teria havido uma pane de combustível, falta de combustível, mas eu repito, são informações ainda não confirmadas. O acidente se deu numa região montanhosa nos arredores de Medellín, uma região de difícil acesso. Medellín é uma cidade a 1.500 metros acima do nível do mar e é uma espécie de vale cercada ali por montanhas. A gente tem imagens agora da Telemedellín, televisão da Colômbia, que está acompanhando ao vivo, imagens ao vivo da movimentação em frente ao hospital. Há pouco a repórter do Sport TV, Lívia Laranjeira, mostrou para a gente a primeira ambulância chegando com os feridos. Já a Lívia vai voltar a falar com a gente ao vivo nessa cobertura, sem dúvida nenhuma, de um grande apelo emocional, de uma gravidade que a gente ainda não tem exatamente a dimensão da extensão desse acidente aéreo, não é? A gente já pode dizer que aí é o maior acidente envolvendo uma equipe de qualquer esporte do Brasil, uma equipe viajando para uma decisão de campeonato. 72 passageiros, 9 tripulantes, 48 integrantes da delegação da Chapecoense, entre comissão técnica, comissão médica, jogadores, 3 convidados, 8 diretores e 21 jornalistas. Agora uma informação muito importante: a rádio RCN da Colômbia, o jogador Alan Rochel, da Chapecoense, foi resgatado com vida do avião. Então essa é uma notícia aqui de fato para a família. Eu imagino, se a família estiver acompanhando agora. Alan Rochel confirmando, segundo uma rádio Alan Rochel, segundo uma rádio colombiana, o jogador da Chapecoense, a rádio RCF, esse jogador da Chapecoense foi o primeiro a ser resgatado com vida do acidente. Imagens ao vivo, a gente volta a ver imagens na tela da Telemedellín, televisão colombiana. São imagens ao vivo da porta do hospital em La Serra, também nos arredores da cidade de Medellín.
A gente vê que nesse momento não há uma movimentação dos médicos de muita agitação, é mais ali um compasso de espera para ver se chegam mais feridos. Olha, nesse momento a gente tem em primeiro plano um senhor de branco, provavelmente é um médico, conversando, enfim, ali uma equipe mais atrás, ali já na porta da emergência, uma outra equipe médica, com médicos, enfermeiros, ambulância manobrando, deixando o local, já Lívia Laranjeira vai entrar ao vivo com mais informações, ao vivo, da porta desse hospital em La Serra, na região da cidade de Medellín, para onde alguns feridos estão sendo levados. A gente não tem ainda a informação de se todos os feridos serão levados para esse hospital, mas seguramente alguns feridos já estão sendo levados para esse hospital. E a informação de que o primeiro jogador da Chapecoense, o Alan Ruschel, foi resgatado com vida desse acidente aéreo. Uma notícia realmente que dá esperança, muita esperança, de que as próximas notícias que podem chegar da Colômbia sejam notícias aí que possam confortar a família desses jogadores, desses convidados, de todos os integrantes da delegação da Chapecoense. A gente lembra também que 21 companheiros nossos de imprensa, 21 jornalistas brasileiros estavam a bordo desse voo da equipe da empresa Lâmia, uma empresa boliviana. Esse voo saiu de Santa Cruz de la Sierra com destino à cidade de Medellín e acabou, segundo informações não confirmadas, caiu, não é essa informação confirmada, mas a causa ainda não está confirmada, a causa do acidente não está confirmada. Vamos então aqui repassar direitinho a programação do que ia acontecer, inclusive depois da chegada do voo à cidade de Medellín. Olha, chegada prevista para o aeroporto internacional de Medellín, horário local, 21 horas. Fuso horário em relação ao horário de Brasília, menos 3 horas. Então, o voo pousaria no aeroporto internacional de Medellín à meia-noite no horário brasileiro de verão. E aí o translado para o Hotel San Fernando estava marcado no horário nosso aqui de verão para meia-noite e 15, horário de Brasília. Check-in no Hotel San Fernando Plaza em Medellín às 1h15 da manhã. Jantar no restaurante do hotel às 2h15 da manhã. E aí fechava a programação de hoje. Amanhã a programação seria... Eu vou passar agora o horário local para a gente conseguir passar a sequência do que estava programado aí para a delegação da Chapecoense. Meio-dia, almoço no hotel, horário local. Agora sempre falando no horário local. O lanche também no hotel. Treinamento marcado para as 19 horas no horário local, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Treino marcado para o estádio Metropolitano, na véspera do jogo, 20 horas e 15 minutos no horário local. Na sequência, jantar. Enfim, a quarta-feira. Ficando um pouco salgado nessas últimas. Das autoridades brasileiras, inclusive da ANAC, sobre esse voo, porque se trata de uma companhia onde não há uma cooperação com as autoridades brasileiras. Então eles não poderiam pegar um voo saindo de São Paulo, de uma empresa venezuelana, e pousar na Colômbia. Então a decisão foi sair num voo comercial de uma empresa boliviana do aeroporto de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade boliviana, que faz exatamente fronteira ali com o Brasil. É uma cidade a nível do mar. Dali, então, eles embarcaram num voo fretado, aí sim, da empresa Lâmia, que é uma empresa boliviana, com destino ao aeroporto internacional de Medellín. E a queda aconteceu a aproximadamente 30 quilômetros do aeroporto internacional de Medellín. 30 quilômetros é uma distância onde certamente o avião já estava fazendo todos os procedimentos de pouso, não é? A gente está falando de 30 quilômetros, já é uma distância para que o avião já inicie o processo de pouso, enfim, e aí o avião acabou caindo nessa região montanhosa, nos arredores da cidade de Medellín. A gente tem imagens aí
fotos que já circulam aí da Tele Antioquia, não é? Que é a região exatamente onde houve a queda do avião, essa região chamada de Antioquia, uma região montanhosa. As informações que chegam de lá, olha aí, a gente está vendo o Clarim da Argentina, caiu em terra o avião que transportava a equipe brasileira de futebol, a Chapecoense, e sem dúvida nenhuma de se lamentar esse acidente sob todos os aspectos. Eu repito, eu era todo esforço para que a gente leve as informações confirmadas, não é? Mas a Chapecoense vivia um momento mágico, um time que tem pouco mais de 40 anos de vida, chegando mais imagens ao vivo agora do hospital em La Serra, também na região de Medellín, para onde os feridos estão sendo levados. Eu repito, 81 pessoas a bordo desse voo que saiu de Santa Cruz de la Sierra com destino na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. A imagem frisou, mas agora a gente vê já imagens da Tele Medellín, imagens em movimento de mais uma ambulância, pelo que a gente pôde observar ali, chegando ao local, mas eu não consegui ver ali se algum passageiro de fato foi transportado da ambulância para o setor de emergências desse hospital. Ao fundo a gente vê ali o sinal de emergências. A movimentação médica, olha, ela é tranquila nesse momento, como eu disse, é mais um clima de, como a Lívia disse também, um clima de constrangimento, um clima de estarrecimento talvez, não é? Ninguém ainda talvez entendendo a dimensão desse desastre e, enfim, a gente vê a movimentação exatamente em frente à entrada do setor de emergências, paramédicos, médicos, aquele de azul ali certamente deve ter saído da ambulância também, e aí provavelmente transportando algum ferido. Mas essas são as informações confirmadas: 81 passageiros, entre passageiros e tripulantes, melhor dizendo, 48 integrantes da delegação da Chapecoense, 3 convidados, 8 diretores do clube, 21 jornalistas brasileiros, e como eu ia dizendo, a gente vê agora um paramédico de costas conversando com um profissional que está com uma luva. Então a gente também que seja um profissional, imagina que seja um profissional da área de saúde. Eu não sei se eles nesse momento provavelmente estão combinando de alguma forma de que maneira que vão resgatar os feridos, né? Já já a Lívia Laranjeira vai entrar com informações precisas, atualizadas, trazendo todo o clima. A gente vê ali o abraço do paramédico com uma médica, aparentemente um clima ali até... Vamos torcer aí para que as próximas informações, claro que todo esforço de jornalismo não é só torcer e sim trazer informações confirmadas, precisas. A gente pode dimensionar a apreensão das famílias agora, nesse momento, famílias dos jogadores, dos integrantes da delegação da Chapecoense, dos 21 jornalistas, colegas de imprensa aqui do Sport TV, a bordo desse voo também. São imagens ao vivo da Tele Medellín, do Hospital San Juan de Dios, em La Serra. Informações que esse hospital fica nos arredores da cidade de Medellín. Provavelmente é o mais próximo, ou aquele mais bem aparelhado dessa região. A gente vai com a Lívia Laranjeira, que tem informações do clima em frente ao hospital. Lívia, a gente pelas imagens aqui, são imagens que às vezes vêm um pouco picotadas, mas os seus olhos estão vendo aí, Lívia. Você vai entrar por telefone, mas você está em frente ao hospital. Conta pra gente. Então a gente parece ter imagens da Lívia agora. Lívia, conta pra gente. Eu honestamente não consegui ver a chegada de nenhum ferido. Você conseguiu ver? Diga, Lívia. Boa noite de novo. Oi, Saraiva. A gente conseguiu ver sim a chegada do Alan Ruschel, já confirmado, primeiro da Chapecoense, que chegou aqui ao hospital San Juan de Dios. A gente conseguiu conversar com um dos bombeiros que estão participando desse resgate. Ele disse que há muitos feridos ainda no local do acidente, mas é uma informação boa, talvez, no meio de tudo isso que está acontecendo. Disse que há muitos feridos, mas há uma de chegar até eles. Os feridos mais graves serão trazidos aqui para o hospital onde a gente está posicionado. Perdemos com a Lívia o contato de novo. Acho que a ligação da Lívia caiu. Eu não consigo mais ouvir a Lívia. Eu acho que a ligação da Lívia caiu.
Olha, Lívia, cortou para mim o seu áudio, mas assim que você puder entrar de novo, que você restabelecer aí esse contato telefônico, voltou, diga Lívia, é com você. Saraiva, vamos tentar de novo. Chegou aqui, ele conversou rapidamente com um dos sócios da empresa responsável por ele lá aqui em Belém. Estava bastante. Pois é, Lívia, é uma pena, mas assim que você restabelecer aí o contato telefônico, prioridade é sua. Eu consegui entender ali algumas partes de que ela conseguiu fazer contato com alguém para conseguir informações do estado de saúde desse primeiro jogador que já está nesse hospital em La Serra, perto de Medellín. A gente continua com imagens ao vivo da Tele Medellín. Como a gente pode observar, são 2 horas e 19 minutos no horário local. Esse horário está na tela. E aí, informação do Sport TV, avião com 72 passageiros, aí eu incluo mais 9 tripulantes, acabou caindo nos arredores de Medellín. A situação climática na Colômbia nesse momento não é ruim. O local onde houve a queda do avião também, segundo informações das autoridades colombianas, é uma área de difícil acesso. Eu repito, Medellín é uma cidade a 1.500 metros acima do nível do mar, nem é a cidade mais alta da Colômbia. Bogotá, por exemplo, uma cidade a 2.600 metros acima do nível do mar, mais 1.500 metros. Evidentemente, a característica geográfica da cidade de Medellín é um vale, essa cidade, então é uma cidade cercada por montanhas. Então, certamente, a região onde houve a queda do avião é uma região, e são informações confirmadas, eu repito, pelas autoridades colombianas, uma região de difícil acesso, realmente. São informações que pegaram a todos de surpresa. Há uma grande mobilização de toda a equipe do Sport TV nesse momento para que a gente siga atualizando essas informações praticamente em tempo real, mas tendo sempre a cautela de checar essas informações, porque a gente, sem dúvida alguma, a gente imagina o sofrimento dos familiares aí, dessas pessoas que estavam no voo. Lívia, você tem condições de conversar com a gente, Lívia, por favor? Saraiva, você me escuta bem? Podemos contar aqui algumas... Lívia. Perfeito. Legal, então vamos atualizando as informações. O que eu dizia é que o Alan Ruschel chegou aqui ao hospital consciente. Ele conversou rapidamente com o sócio da empresa de logística que faria o traslado da equipe da Chapecoense aqui por Medellín. Estava bastante nervoso, consternado, pediu para que esse rapaz, o Rodrigo, guardasse a aliança dele e já foi rapidamente levado para dentro do hospital. Mas chegou por aqui ainda conversando, consciente. As outras informações que a gente tem é de que há outros feridos na região onde aconteceu o acidente da queda do avião. O bombeiro com quem conversamos mais cedo, que estava participando, disse que este hospital, o de San Juan de Dios, vai receber os feridos mais graves, 2 hospitais recebendo feridos que têm situação menos, mais informações de sobreviventes. Ainda não temos números exatos, mas a informação de que há sobreviventes, uma boa notícia no meio disso tudo. Por aqui só chegou o Alan Ruschel por enquanto, a gente continua aguardando, ver se quando chega algum... Com a Lívia de novo? Não, voltou. A informação, então, de que há vários sobreviventes, já chegaram outras ambulâncias aqui, mas elas chegaram vazias. Então, neste hospital onde nós estamos, por enquanto, só o Alan Ruschel mesmo, estamos tentando apurar com outros, com outras fontes, como está a situação nesses outros hospitais. E aí eu trago aqui atualizando até para tranquilizar quem está acompanhando a nossa cobertura, trazendo informações dos sobreviventes desse acidente com o voo da Chapecoense. Tá bom, Olivia, informações da Rádio Bogotá, que conversou com o motorista de uma das ambulâncias, e ele esteve no local do resgate e diz que há vários sobreviventes desse acidente. Essa informação confirmada com a rádio, comunicado da Conmebol à opinião pública, todas as atividades
da Confederação Sul-Americana de Futebol estão suspensas. Essa é a informação de momento. Até segunda ordem, então, todas as competições organizadas pela Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana. Informações do presidente Alejandro Domingues, está seguindo para Medellín nesse momento para acompanhar de perto o resgate aí desses feridos. Informações de que há muitos sobreviventes, informações do motorista de uma ambulância que fez um resgate ou fez o translado de um dos feridos do local do acidente. Informações da Rádio Bogotá. Esse motorista fez, Rádio Blue de Bogotá, esse motorista então fez o trajeto com o ferido do local do acidente até o hospital em La Serra. E esse motorista deu essa informação de que há vários sobreviventes deste acidente envolvendo um avião da empresa Lamia Boliviana. O motorista chegou, o jogador Alan Rochel chegou consciente, falando, mas em estado de choque, como a Lívia Laranjeira informou para a gente. Imagina a situação de um sobrevivente de um desastre aéreo. A gente continua acompanhando, a Lívia segue ao vivo na porta do hospital. Assim que ela tiver condições técnicas, ela vai voltar a conversar com a gente. Vamos voltar às imagens para a gente dizer, são imagens aí do local do resgate, na região de Antioquia, nos arredores de Medellín, cerca de 30 quilômetros do aeroporto José Maria Córdoba, onde o avião deveria ter sido pousado. Clarim da Argentina, repercussão nos jornais da América do Sul. Aí a informação pura e simples, o jornal El Tiempo da Colômbia. Esse é o que tem as informações mais completas, inclusive um vídeo mostrando o embarque dos jogadores. A imprensa mundial, o El Espectador. É um jornal espanhol, é o Espectador? Depois a gente confirma essa informação, mas enfim, a repercussão já se dá em outros jornais. Rezamos por Chapecoense, aí, o Clube Júnior Barranquilla da Colômbia, rezamos pela Chapecoense e toda a tripulação. E os acompanhamos nesse momento. Esporte Clube do Recife, nossa solidariedade para o elenco, comissão técnica, todos que estavam a bordo. Aí imagens do avião que caiu da companhia boliviana com o escudo da Chapecoense. Eu vou lembrar também, e peço até que esse é o avião aí, não me parece o avião que caiu. Pelo tamanho desse avião, me parece que é o voo que saiu de Guarulhos em direção a Santa Cruz de la Serra, porque a foto do avião é um avião menor. Esse avião a gente vê ali que em cada coluna há 3 assentos em cada coluna, e esse avião aí, ele é talvez um Airbus 319, 318, mas não me parece um avião do tamanho daquele avião, desse avião que a gente está vendo que foi acidentado. Eu queria lembrar também alguns desastres aéreos que marcaram a história do futebol mundial. Eu vou lembrar de um acidente com a equipe italiana com Turino, em 1959. Teve um acidente também com a delegação do Manchester United, em 1958. Seleção do Zaire, em 93. Teve também com uma seleção de rugby do Uruguai, Alianza Lima, em 1987. Esses acidentes, todos com vítimas fatais. A maioria, olha aí, isso aí, eu não sei se a gente tem condição de ter o áudio, mas é uma entrevista da Tele Medellín, que está ao vivo. Olha aí, ó. Pues el jugador que está acá, que nos están estabilizando y que llegó con fracturas en algunas partes de su cuerpo, pero me confirman del passando equipo informações sobre os jogadores, que está bem, com algumas fraturas no corpo. No colombiana, seguramente não sabemos se de pronto pode ser boliviana, está Seguramente não era um colombiano, talvez um boliviano. Então não era um jogador, talvez um integrante, um tripulante do avião. Os rumores são muitos. Acá han chamado alguns que dizem que são 9, outros que são 4, outros que são 2. Hasta o momento me dizem sobre as vítimas, 9, 4, 2, informações que não são precisas. O portero creio que já se comunicou com sua família e também está como bem, então poderia dar segurança a essas 3 neste momento. Presidente, graças. Prefeito de Medellín. Eu ouvi o porteiro, eu não sei, a gente vai ouvir o prefeito da cidade de Medellín já, dentro de alguns momentos, o prefeito da cidade de Medellín, ele vai falar com a Lívia Laranjeira do Sport TV. A gente relembra que a Conmebol
cancelou todas as atividades da Confederação Sul-Americana, são 10 confederações da América do Sul que a Conmebol representa, então todas as atividades da entidade estão canceladas, e a gente repete que o jogo de quarta-feira evidentemente está cancelado. Seria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, a primeira decisão internacional da pequena, grande Chapecoense, um time que está fazendo uma campanha simplesmente histórica e espetacular em 2016. A gente repete as informações, é sempre importante repassando as informações, porque as primeiras informações oficiais que chegam são positivas, de que há muitos sobreviventes dessa queda do avião boliviano que saiu de Santa Cruz de la Sierra com destino à cidade de Medellín. Medellín é a segunda cidade boliviana, Bogotá é a maior cidade. A Lívia Laranjeira já está ok para conversar com a gente por telefone. Lívia, por favor, qual é o clima de momento aí enquanto a gente continua assistindo a imagens da Tele Medellín? Boa noite, Flávia. Bom dia, na verdade. Um clima ainda de muita expectativa, todo mundo mobilizado aqui aguardando a chegada dos próximos sobreviventes, dos próximos feridos. Esse senhor que você citou, que foi ouvido por uma rádio aqui colombiana, foi o mesmo que nós ouvimos. Ele era o motorista de uma das ambulâncias, mas também um bombeiro participando do resgate. Ele disse que 15 feridos devem ser trazidos aqui para esse hospital onde a gente está nesse momento, ao San Juan de Dios, no município de La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. Então, cerca de 15 pessoas devem ser trazidas para cá. A gente não sabe se membros da delegação, jogadores, da imprensa, ainda estamos aguardando a chegada de mais gente. Por enquanto, só o Alan Ruschel aqui no hospital chegou consciente, conversando com o sócio de uma empresa de logística que faria o traslado da equipe aqui para Medellín, bastante em choque, né? Bastante nervoso, mas consciente e conversando. Agora ele foi levado lá para dentro, os médicos não passam mais informações sobre qual é o estado dele nesse momento, a gente está dando. Outros hospitais devem receber outros feridos menos graves. Esse hospital, por ser o mais próximo do local do acidente, vai receber os feridos mais graves. Aí a clínica Fomer de Rio Negro e o hospital São Vicente vão receber outros feridos. Fala-se em vários feridos, né? A informação que a gente tem, não tem um número específico, mas fala-se em vários feridos nesse voo que tinha 72 pessoas mais a tripulação. O local exato do acidente foi às 10h15 no horário colombiano, 10h15 hora local, 1h15 da manhã no horário brasileiro, e já havia uma expectativa muito grande, porque o voo já estava atrasado, né, Saraiva? A gente estava aguardando a chegada do voo da Chapecoense, chegamos a entrar ao vivo no Sport TV News, edição noite, apresentado também por você, falando sobre essa expectativa pela chegada do voo da Chapecoense. Eu citei que eles deviam pousar a qualquer momento, porque o voo já estava atrasado. E aí, então, depois recebemos essa informação de que a torre de controle tinha perdido contato, a comunicação com o voo que trazia esse voo fretado. O primeiro voo da Chapecoense, o voo de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, foi um voo comercial. Só esse segundo voo de Santa Cruz de la Sierra para Medellín que era um voo fretado. Então, foi nesse segundo voo que houve a perda de contato com a torre de controle, e aí depois, então, confirmado o acidente com o avião que trazia a delegação da Chapecoense às 10h15 na hora local. É uma região montanhosa e chove muito por aqui. Agora parou um pouco, garoa e volta, mas está nublado, está muito frio, uma neblina muito forte, e isso dificulta o trabalho de resgate. A visibilidade é muito baixa, por isso há uma certa dificuldade de chegar aos sobreviventes. Foi isso que nos disse o bombeiro que participou desse resgate e que conduziu a ambulância até aqui no hospital onde ele está aguardando, né? Muita imprensa colombiana por aqui, aguardando mais movimentação, aguardando a chegada de outros sobreviventes. A equipe médica também a postos aguardando. O ambiente por aqui nesse momento é de expectativa.
Olívia, deixa eu te dar só uma dica aí, olha, tem um repórter da Telemedellín, a gente está recebendo o sinal da Telemedellín e ele está fazendo algumas entrevistas, Lívia, como a gente tem esse sinal aqui, eu estou acompanhando. Ele já fez 2 entrevistas, se você puder, tenta buscar esses entrevistados, eu não consegui identificar exatamente quem é quem, vai atrás dele, cola nele que você está sem o sinal, você pega o sinal dele e traz a informação para a gente aqui. Deixa eu seguir dando algumas informações. Pois é, a Lívia já disse aí que o prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria, está no hospital, está a caminho, ou já chegou ao hospital, já ela teria condição de falar com ele, falar um pouquinho mais da cidade de Medellín. São 2,7 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade da Colômbia, só atrás da cidade de Bogotá, e fica no departamento de Antioquia, que foi exatamente o local da queda do avião. A gente tem agora aí também as informações aí de rodapé da TV colombiana. A Chapecoense se acidentou no Cerro El Gordo, no município de La Unión. O Hospital de La Serra espera a chegada dos primeiros sobreviventes desse acidente aéreo. Posto de mando unificado, o posto unificado atende na emergência de La Unión, quer dizer, foi feito um esforço médico também unificado para auxiliar no atendimento. Não se autoriza a chegada de veículos particulares, quer dizer, a área está cercada. O avião, a gente repete, transportava 9 tripulantes, 72 pessoas do Clube Desportivo Chapecoense. Dentro de alguns minutos, mais informações, notícia de último momento, o avião que transportava a equipe da Chapecoense. Então vamos lá. O prefeito de Medellín, Francisco Gutiérrez está falando agora. A gente vai tentar fazer a tradução ao vivo. Lamentavelmente, a confirmação desse acidente no avião que estava levando jogadores. E claro, estamos acompanhando e disponibilizando toda a ajuda necessária de ambulância, tudo que podemos fazer. E aqui o importante já é que há alguns sobreviventes e o nosso objetivo é salvar vidas. Isso é a primeira coisa. É uma notícia muito triste, toda a solidariedade, é claro, às famílias, aos amigos, ao país. E aqui seguimos nesse trabalho de resgate, lamentável, palavras aí de solidariedade do prefeito da cidade de Medellín, falando ali aparentemente do local do acidente. Agora imagens ao vivo da Telemedellín, da movimentação em frente ao hospital. Há uma movimentação já bem grande de jornalistas na porta do hospital em La Serra, que fica nos arredores da cidade de Medellín. Alan Rochel chega consciente ao hospital, informação que a gente já trouxe aqui, o jogador da Chapecoense ferido, mas consciente, em estado de choque, deu entrada nesse hospital. O Danilo, o goleiro, já conseguiu ligar para a esposa, dizendo que está bem. Mais uma informação positiva, alentadora e que dá esperanças de que esse acidente aí não tenha sido da proporção que as imagens sugerem. Mais uma informação que corrobora para esse cenário de momento positivo é o condutor de uma ambulância que chegou com o ferido, dizendo que há muitos sobreviventes no local. Então, por isso, a gente viu o prefeito falando do enorme esforço integrado de resgate no local. A gente tem informações de que há helicópteros também auxiliando nesse resgate. Então, é o resgate aéreo, um resgate por terra, enfim, um trabalho integrado e emergencial das forças da área de saúde da Colômbia, Blue Rádio da Colômbia. No lugar há muitos sobreviventes. O condutor da ambulância que transportou o jogador Alan Rochel passou essa informação a gente já havia trazido aqui durante essa participação, e agora nas redes sociais essa rádio colombiana confirma essa informação. Então, as primeiras notícias oficiais que chegam do local do acidente são positivas nesse momento. O goleiro Danilo falou com a esposa há alguns minutos. Essa informação também chegou para a gente. O grande Danilo, o herói da classificação da Chapecoense para essa decisão,
um sujeito formidável. Há pouco tempo conversou com a Lívia, comemorando a classificação. Já já a gente vai ao vivo a Chapecó, a casa da Chapecoense em Santa Catarina, com o repórter Cleiton César, é esse o nome? Confirma só para mim, Cleiton César. Daqui a pouquinho ele já está se preparando em Chapecó. A gente pode imaginar também o clima de apreensão, o clima de comoção nessa cidade chapecoense, uma cidade que tem a indústria forte, tem o setor têxtil forte, ela faz divisa com o Rio Grande do Sul. A gente tem aí imagens do repórter da Tele Medellín, se a gente puder também, deixa eu ouvir o que ele está falando. Ia conversar com o diretor, aparentemente, eu não entendi se é um diretor que acompanha a equipe da Chapecoense, parecia essa informação do repórter colombiano. Novamente o número ou solicite. El secretario de Seguridad Aérea, el señor Coronel Bonilla, igualmente el señor Coronel Sánchez, director de servicios a la aeronavegación. El señor Coronel Bonilla ya se encuentra llegando al sitio de los acontecimientos para iniciar las primeras pesquisas de investigação sobre os... Falando sobre a investigação, que em breve vão começar as primeiras pesquisas. Que esta aeronave de matrícula boliviana CP2933... Falando a matrícula da aeronave boliviana. O LMI 2933 cubria a ruta Birubiru, Santa Cruz de la Sierra... Que veio de Santa Cruz de la Sierra com destino a Medellín. Essas informações que... Miguel Quiroga, com 72 passageiros a bordo. Capitão, comandante Miguel Quiroga era o piloto. Era um avião charter, era um voo charter, especialmente contratado para esse serviço. Chapecoense. E mais ou menos sobre as 9h54 se detecta uma perda de... Volta das 9h54. Estamos adelantando todas as investigações. Enquanto a gente ouve a entrevista, a gente vê imagens de mais um ferido chegando ao hospital. E vamos seguir ouvindo aqui. Com complacência, uns sobreviventes, entre os quais o primeiro... Já registraram sobreviventes. Precisamente Alan Luciano Rochel. Alan Rochel. 3 de agosto del 89 y al parecer se trata de uno de los deportistas, los integrantes del equipo. Bueno, ustedes lograron hablar con los integrantes de la torre de control, ellos manifestaron algo acerca de lo que dijo la tripulação? A pergunta se a torre identificou alguma conversa entre a tripulação. Estão reposados em gravações e, por lo tanto, eu acho que hay que respeitar a integridade da investigação. Estamos aqui precisamente... Não pode falar nesse momento pela integridade da investigação. E de maneira muito responsável. Igualmente, hemos estado em contato com o doutor... Tem que ser muito responsável. Evidentemente, estão em contato com o doutor Álvaro Varela, diretor desse setor nesse momento. Estamos dando prosseguimento em contato com ele para que a gente possa dar resultados pela manhã, essa madrugada, e durante o dia para termos resultados muito rápidos, com todos os elementos técnicos. Se dio prioridad, pero de todas maneras no hubo bastante congestión. El aeropuerto tiene capacidad operacional suficiente. A cidade tem capacidade operacional suficiente para lidar com essa situação de muitos feridos. Aí o sinal também da Tele Medellín sofre ali uma queda. Eles já cortam para a imagem de uma câmera aberta que volta a mostrar a movimentação em frente ao hospital San Juan de Dios, em La Serra. Então são informações de momento, as primeiras informações são positivas de que há muitos sobreviventes da queda desse avião que saiu da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino à cidade de Medellín, onde na quarta-feira aconteceria o jogo, mas a aeronave perdeu contato com os radares entre as cidades de La Serra e Alberjojal, já em território colombiano. Segundo as autoridades do país, o avião caiu nos arredores de Medellín, informação confirmada, na região de Antioquia, antes de pousar no aeroporto José Maria Córdoba. Levava 72 passageiros, 9 tripulantes, são 48 integrantes da delegação da Chapecoense, entre jogadores e comissão técnica, comissão médica, 8 diretores do clube, 21 jornalistas brasileiros e 3 convidados. Nota da Chapecoense a 14 minutos, em função do desencontro das notícias que chegam das mais diversas fontes jornalísticas
dando conta de um acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense. A Associação Chapecoense de Futebol, através de seu vice-presidente Ivan Toso, reserva-se o direito de aguardar o pronunciamento oficial da autoridade aérea colombiana. A gente acabou de ouvir esse representante, a fim de emitir qualquer nota oficial sobre o acidente. Que Deus esteja com os nossos atletas, dirigentes, jornalistas e demais convidados que estão junto com a delegação. A gente viu ali uma entrevista de um representante, certamente do Departamento Aéreo da Colômbia, mas realmente eram informações preliminares, informações protocolares, dizendo que o acidente ainda vai ser investigado com mais calma nas próximas horas, que todo o esforço é para que se chegue a uma conclusão do que de fato aconteceu. A primeira informação não oficial é de que teria havido uma pane seca, falta de combustível, mas ao mesmo tempo a Lívia traz informações da Colômbia de que a condição climática é muito ruim em Medellín, nos arredores da cidade de Medellín, chove, neblina, a região é montanhosa, era um voo fretado. A gente vai só refazer o caminho da Chapecoense. De domingo, quando a Chapecoense enfrentou o Palmeiras na Arena Palmeiras, a vitória do Palmeiras por 1-0, o título brasileiro do Palmeiras, a Chapecoense foi briosa, vendeu muito caro esse resultado, e aí, domingo, a Chapecoense passou a noite na capital paulista. Na segunda-feira, às 10h30, a delegação seguiu para o aeroporto de Guarulhos num ônibus, almoçou no aeroporto ao meio-dia, à 1h30 check-in e embarque na empresa boliviana de aviação, voo de carreira, que deixou São Paulo às 13 ou 15 horas, não consigo ver aqui direito a informação, 13h15, 3h15 o local, saída do voo 739, e aí a gente já tem mais uma entrevista, vamos tentar ouvir. Hay algún, no queremos mencionarlo, pero hay algún parte preliminar de pronto personas fallecidas? No le puedo decir eso porque estamos con los sobrevivientes. Estamos buscando sobreviventes. 15 nos dijeron, nos acaban de dar el parte. Ya en este momento están llegando con unas auxiliares de vuelo también que venían en la aeronave y ya los otros compañeros están llegando. Diz que estão chegando mais companheiros para acompanhar os resgates. Regional y San Vicente Fundación. Para acá vienen los más graves en este momento. Parece que os mais graves estão sendo levados para o hospital nesse momento, é o que eu entendi. E em reversa para poder sacar os pacientes. ¿Qué maniobras están haciendo para sacar a los heridos del avión? No, estamos utilizando lo que es camillas. O que estão usando para tirar os feridos do avião? Em resgate. Como quedou o avião? Toda a experiência em resgate. Um pouco destruído, pero no tanto. O avião está um pouco destruído, mas não tanto. ¿Nos puede confirmar para los televidentes quién es la persona que acaba de llegar acá a la clínica? Alan. Alan, ele confirma o jogador da Chapecoense que chegou ao hospital. Edison Gutiérrez, E citou também o nome de Enzo Gutierrez. Enzo Gutierrez a gente não conseguiu identificar ainda se é também um passageiro, mas já deu para ver que essa entrevista foi feita na porta de uma ambulância que chegou levando passageiros ao hospital. Então não foi uma entrevista do local do acidente, sim uma entrevista da porta do hospital, dando mais detalhes aí desse processo de resgate, que todo o empenho das autoridades colombianas estão sendo aí utilizados nesse resgate dos feridos. Essa é a primeira informação. Agora a gente já tem imagens da Telemedellín, do estúdio. Vamos tentar ouvir? Não sei se a gente tem possibilidade de ouvir o áudio. En luta a esta hora al deporte internacional. Vamos a hacer un recuento, Vamos fazer um reconto, um balanço, uma análise do que ocorreu no trajeto de viagem da equipe da Chapecoense. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Vamos saber o que ocorreu
Passou a delegação. São imagens aí, ó. Saiu do local de concentração. Esse é o hotel em São Paulo. Voo 0739. Saiu de São Paulo às 3h15, chegando às 5h05 em Santa Cruz de la Serra, horário local. A equipe completa. São imagens do aeroporto de Santa Cruz de la Serra. 72 tripulantes. E hoje de manhã, no aeroporto de São Paulo, a equipe viajando rumo a Santa Cruz. Já já a gente vai a Chapecó com a reportagem do Sport TV. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando, todo mundo por aqui e estamos... Então a gente continua ouvindo o áudio de um integrante da delegação da Chapecoense, provavelmente da assessoria de imprensa, registrando o momento do embarque dos jogadores de manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Santa Cruz de la Serra. O voo com matrícula CP 0933, 2933, CP 2933, de Santa Cruz de la Serra, com destino a Medellín. E foi esse voo que apresentou o problema. O primeiro trecho entre São Paulo e Santa Cruz de la Serra transcorreu normalmente. A equipe chegou à cidade boliviana e, assim, trocou de avião, trocou de empresa, passou para a empresa Lâmia, deixou o voo da empresa boliviana de aviação e seguiu num avião menor, como a gente já pôde reparar nas imagens. Era um avião de pequeno porte, mas que comportava aí mais de 80 passageiros, né, entre passageiros e tripulantes. Devia estar aí com a capacidade praticamente esgotada, esse avião, que era um avião do porte um pouco menor do que a gente está acostumado, e esse avião acabou perdendo o contato com os radares na região de La Serra e Alberjorral. A gente tem imagens do avião. Lâmia é a empresa boliviana, um voo fretado, e esse voo saiu de Santa Cruz de la Serra com destino... Então são imagens aí exatamente desse avião que a gente acabou de ver. Foi um voo fretado, um voo charter, e a imagem já do local do acidente com as avarias do avião. Mas a gente viu um entrevistado aí, o escudo da Chapecoense, goleiro reserva Jackson Follman, é mais um que chegou com vida ao hospital, mais um sobrevivente. Então a gente tem o Alan e agora o goleiro reserva, de acordo com informações da rádio Caracol boliviana, da Colômbia, perdão. Essas informações vão trazendo para a gente um cenário, pelo menos nesse momento, um cenário de esperança. 150 pessoas trabalham no local do acidente. Há um esforço muito grande por terra, há um esforço também muito grande pelo ar. Há helicópteros, há carros 4x4, essa informação também foi divulgada pela imprensa colombiana, porque se trata de uma área de difícil acesso, então muito provavelmente só esses carros 4x4 conseguem chegar nessa região montanhosa, talvez façam ali o primeiro socorro, o primeiro atendimento e o primeiro trajeto até as ambulâncias que estão já chegando em sequência ao Hospital de la Serra. Lívia, por telefone, vai falar de novo com a gente. Lívia, que novas informações você tem? Boa noite de novo. Oi, boa noite, Saraiva. Agora há pouco passou aqui por nós numa maca o jogador Alan Ruschel, passou pelo corredor onde está posicionada toda a imprensa. Não deu para ver se ele estava consciente ou não. Fechado com máscara de oxigênio, foi levado para uma outra sala aqui do Hospital São Juan de Dios. Esse ainda é o único jogador nesse hospital. A gente tem a confirmação de que o Follman, goleiro reserva da equipe da Chapecoense, foi levado para um posto de emergência que fica localizado ali no povoado de La Unión, que foi onde aconteceu o acidente. Então o Follman também confirmado como um dos sobreviventes, e o Danilo foi levado a um segundo hospital, não este hospital onde a gente está localizado nesse momento. Outros 2 hospitais estão recebendo sobreviventes, a Clínica Sommer de Rio Negro e o Hospital São Vicente. O Danilo foi levado para uma dessas 2
um desses dois hospitais. Então, por enquanto, 3 jogadores confirmados entre os sobreviventes. Também chegou a informação de que uma comissária de bordo está entre os sobreviventes, mas neste hospital onde a gente está nesse momento, só um sobrevivente foi trazido para cá, por enquanto, o Alan Ruschel. A gente segue aqui acompanhando a imprensa toda mobilizada, tentando apurar mais informações, tentando saber sobre os outros hospitais que estão recebendo sobreviventes, que estão recebendo feridos, tentando, como você disse, né, o local do acidente é um local de muito difícil acesso, só carros 4x4 conseguem chegar ali no local, por isso a demora tão grande em chegarem as informações aqui para quem está nos hospitais. A gente segue aguardando por aqui, Saraiva, e qualquer outra informação eu trago ao vídeo no Sport TV. Tá bom, Lívia, não sei se você me ouve ainda, então, confirmados, resgatados, feridos, com vida, o Alan Ruschel, o Follmann e mais um que você citou, não sei se a Lívia tem condição, se a Lívia não estiver me ouvindo, se alguém puder, e o Danilo também. Sim, Saraiva. Isso mesmo, e o Danilo, os 3, por enquanto, confirmados entre os feridos resgatados, além de uma comissária de bordo. Então a gente já tem aí dos 72 passageiros, mais 9 tripulantes, são 81 pessoas. As 3 informações que a gente tem confirmadas, os 3 primeiros resgatados foram resgatados com vida. Essa é a informação mais importante, a gente não tem nenhuma informação de momento de um resgatado sem vida desse acidente. 3 resgates e 3 pessoas com vida. E isso realmente dá uma esperança muito grande aí à família. Lívia, você tem mais informações, Lívia? Por enquanto são essas as informações, Saraiva. A gente segue aqui aguardando, uma expectativa muito grande. Chegam números de todos os lados, né, Saraiva, de número de mortes, de número de feridos, mas não é o momento de passar esses números porque não são números oficiais. Então vamos trabalhar com o que a gente consegue apurar de oficial nesse momento. Por enquanto, esses os sobreviventes que a gente sabe que já chegaram em algum posto de atendimento aqui na região de Medellín. Exatamente, Lívia, toda a razão. É dessa forma que o Sport TV trabalha, com informações confirmadas oficialmente pelas autoridades nesse momento. Agora ali a televisão colombiana também confirma a informação que o Sport TV já havia confirmado há alguns minutos, que o goleiro Danilo, esse titular da Chapecoense, é mais um sobrevivente. Agora a gente fica, claro, na expectativa e acompanhando novos resgates, novas remoções e também a atualização do estado de saúde desses primeiros jogadores resgatados e que já estão sendo levados para alguns hospitais. A Lívia está no hospital de La Serra, mas informou que o outro jogador, o Follmann, foi levado para um hospital próximo. Então, nesse momento, as autoridades colombianas estão fazendo essa força-tarefa, identificando os hospitais que, nesse momento, têm condições de receber os feridos. Evidentemente, é um acidente de dimensões impressionantes, não é? Impressionantes de forma negativa. Lamentavelmente, são 72 passageiros, são 9 tripulantes, são 48 integrantes da delegação da Chapecoense, da delegação, dizendo assim, ligada ao futebol. São 3 convidados da Chapecoense, 8 diretores e 21 jornalistas brasileiros, 21 profissionais de imprensa, companheiros nossos, se não da mesma empresa, mas companheiros de profissão, companheiros queridos. E a gente também vai fazer todo o esforço jornalístico para acompanhar aí a situação desses jornalistas brasileiros que estavam nesse voo da empresa, da companhia boliviana, que acabou caindo a cerca de 30 quilômetros do aeroporto José María Córdoba, em Medellín. As primeiras informações dão conta de que a causa da queda teria sido por falta de combustível,